Você gostaria de ser rico? Eu acho que todos nós gostaríamos, né? Seria muito bom a gente ter mais possibilidades e um pouco mais de folga, sem precisar trabalhar todos os dias com a corda no pescoço. Pois bem, pensando nos homens ricos, olhando lá para o tempo da Bíblia, do tempo logo em seguida da criação ali, Salomão é narrado na Bíblia como o homem mais rico que existiu até aquele tempo, talvez. Não sei se ele era o mais rico, mas a Bíblia apresenta ele como o homem mais rico daquele tempo. E quando ele em sonho, Deus foi visitar Salomão e perguntou para ele: Salomão, o que tu queres que eu te dê? Pode pedir, né? Ele recém tinha virado rei. E Salomão, a única coisa que ele pediu foi sabedoria. Eu gostaria de ser um homem sábio. E aí, pensando nisso, parece estranho, né? Uma pessoa que já era extremamente rica. Ele simplesmente tinha possibilidade de comprar qualquer coisa, ou ter terras, reinos e domínios, né? O que representaria poder também. Mas ele pediu por sabedoria. E se a gente pensa na riqueza nas riquezas, no dinheiro em si, o dinheiro ele passa, né? Ele é passageiro. Quantas pessoas ricas já existiram desde o tempo de Salomão até hoje? Talvez você tenha tido algum parente seu que foi muito rico, alguém que talvez já morreu, seu avô, seu bisavô, alguém na sua história aí de família, ou alguém que você conheceu e já não está mais entre nós e que foi uma pessoa rica. Ou talvez você conheceu pessoas que já foram ricas e que deixaram de ser ricas, acabaram perdendo toda a sua fortuna. Eu, quando era criança, eu pensava que a riqueza servia para a gente fazer que nem o tio Patinhas, no desenho do tio Patinhas. Tinha lá a caixa forte dele e a gente nadaria no meio do dinheiro lá, que estava todo ele guardado dentro de um lugar, um cofre gigante, e a gente ficava ali brincando com o dinheiro durante o dia para se sentir bem, né? Pois bem, a grande riqueza da humanidade em si, na verdade, ela é o conhecimento. E ela se passa de gerações para as próximas gerações através dos registros que ficam nas gerações anteriores. E como se dá isso? Esses registros são através dos livros. Então, é extremamente importante que nós tenhamos o hábito da leitura. Só assim nós vamos poder ler as coisas que são realmente importantes e adquirir um pouco da sabedoria daquelas pessoas que já viveram antes de nós e que foram muito sábias e, consequentemente, também foram muito ricas. Se não foram ricas em bens materiais, foram ricas em conhecimento. E o conhecimento, ele é muito interessante, porque o ladrão ele não consegue tirar de você. Se você trabalhar por dinheiro para comprar um carro maravilhoso, você pode sair ali na esquina, ser assaltado e o ladrão tomar o seu carro e aquilo que você lutou tanto tempo para conseguir. Agora, se você buscar por conhecimento, isso certamente ninguém vai tirar de você. Então, pensando nos livros, certamente existem muitos livros que são maravilhosos e podem lhe adicionar muito conhecimento. São livros que você precisa ler para ter uma visão melhor, se você quer ser um empreendedor, ou para você ter um conhecimento maior da sua religião, enfim, depende o tipo de literatura que você quer ler. Certamente terão muitos bons livros que serão indicados para você. Você deve ler tal e tal e tal livro. Ou o curso que você escolheu para fazer na faculdade. Se você é do direito, você tem que ler este livro. Se você é das humanas, da psicologia, leia esse livro. Da administração, procure ler estes livros aqui. Então, cada área específica possui os livros que vão lhe agregar conhecimento. Mas será que tem livros que podem nos deixar menos inteligentes? Ou que podem, vamos supor assim,
diminuir a nossa sabedoria? Pois é com essa dúvida que eu quero recomendar para vocês o livro que eu terminei de ler aqui na semana passada, que se chama Os 10 Livros que Estragaram o Mundo e Outros 5 que Não Ajudaram em Nada. O autor é o Benjamin Wicker. Este livro aqui é realmente muito bom, muito interessante, e ele fala de livros que foram extremamente prejudiciais na história da humanidade, da civilização agora, né, recente, vamos supor, a partir de 1800 até agora, livros que realmente foram muito danosos à sociedade. Então, se você tem o hábito da leitura, eu quero deixar esse livro recomendado. Eu não ganho nada para recomendar livros aqui, mas faço porque é um ótimo livro. Então, procure ler esse livro. Se você não gosta do tipo de assunto desse livro, procure ler outros livros. Procure manter o hábito da leitura. Este livro aqui, que se chama Os 10 Livros que Estragaram o Mundo e os Outros 5 que Não Ajudaram em Nada, o autor faz um pequeno resumo e um comentário sobre os 10 livros que ele entende que foram os que mais estragaram o mundo, e mais 5 aqui que também não foram os piores, mas também não acrescentaram nada para a humanidade. E são livros de autores famosos e tidos até alguns como best-sellers. Então vale muito a pena ler o estudo dele, você vai entender totalmente o argumento que o autor traz aqui e vai lhe enriquecer. Você pode até concordar com ele ou discordar dele, mas você lendo o livro você vai estar adquirindo parte deste conhecimento que ele possui para escrever esse livro. Certo, pessoal? Pense um pouco a respeito disso, considere manter o hábito da leitura. Pelo menos se você conseguir ler um livro por mês, você vai fechar o ano aí tendo lido 12 livros. Olha quanto conhecimento, quanta sabedoria, o quão rico você vai estar mais do que hoje quando chegar lá no final do ano. Quando você tornar esse hábito a sua rotina, transformar ele numa rotina, você pode talvez aumentar esse número. Daqui a pouco você consegue ler 2 livros em um mês e ao longo de um ano você vai ter lido 24 livros. Ou enfim, a questão não é a quantidade, a questão é você manter o seu hábito de leitura e realmente ler, procurar adquirir o seu conhecimento através dos livros e você não vai se arrepender disso. Certo, pessoal? Essa foi a pequena dica de hoje. Não esqueça, seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu!